Boa noite, amigos, irmãos e irmãs do Centro Espírita Caminhando para Jesus. Aqui estamos reunidos virtualmente para mais uma palestra virtual do nosso Centro Espírita. Hoje nós teremos a nossa 195ª palestra virtual com o nosso querido amigo, companheiro de trabalho no nosso centro, Flávio Lima, que fará uma palestra com o tema A Sensibilidade na Evolução Espiritual. Mas antes, vou pedir à nossa irmã Regina para fazer a prece inicial em nome do nosso querido mestre. Senhor Deus, equipe espiritual que se faz presente, que possamos agora relaxar, esvaziar nossas mentes, deixarmos de lado todos aqueles desafios diários, que possamos ser resilientes, aprendermos a ser resignados, exercitarmos a paciência e que possamos estar abertos para um novo aprendizado na palestra da noite de hoje. Que os irmãos possam nos intuir nosso irmão que está à frente do trabalho da noite de hoje. E assim seja. Assim seja. Então, com essa prece, pedimos permissão ao nosso Pai amado, ao nosso querido Mestre Jesus, a espiritualidade que dirige o nosso centro no plano espiritual, para iniciarmos essa, como eu disse, a 195ª palestra virtual do Centro Espírita Caminhando para Jesus. Então, sejam todos muito bem-vindos, as pessoas que estão assistindo online, bem como aqueles que irão assistir a palestra posteriormente através do YouTube, no nosso canal no YouTube. Bom, claro, o tema de hoje, né, a sensibilidade na evolução espiritual, para uma abordagem sobre a lei do progresso, como devemos nos comportar perante as leis de Deus, o esforço que cada um, através do seu livre-arbítrio, deve fazer para aproveitar as oportunidades de evolução, definir as leis divinas, sempre em busca de sua elevação espiritual, que ocorrerá quando ele equalizar a sua condição moral com a intelectual, principalmente ele evoluir moral e espiritualmente. Então, essa é mais uma palestra nesse ano em que nós comemoramos os 70 anos de luz, 70 anos de pão espiritual da nossa casa. Muita paz para todos. Flávio, seja muito bem-vindo à nossa casa e uma excelente palestra para você. Obrigado. Só tenho que agradecer por mais essa oportunidade de apresentar algumas ideias perante os irmãos aqui do Centro Espírita Caminhando para Jesus, que a nossa exposição possa trazer, de alguma forma, alguma informação que seja útil, tanto para nós que nos encontramos agora conectados nessa rede, como também aqueles irmãos que venham assistir essa exposição e bem como os irmãos da espiritualidade, que também venha a aproveitar algum aspecto que seja abordado na noite de hoje. O tema é a sensibilidade na evolução espiritual. E antes de nós iniciarmos propriamente a nossa exposição, né, não poderia deixar de dizer que nós iniciamos o Setembro Amarelo, né? O mês de setembro ele é dedicado à prevenção, certo, do suicídio e que, infelizmente, acomete muitas pessoas e é algo que nós, que somos espíritas, né, entendemos que nunca é uma alternativa.
nunca é uma opção, nunca é uma solução. Então, todas as outras soluções, né, podem ser colocadas na mesa, mas a solução do suicídio não é uma opção. Então, as pessoas que enveredam por esse caminho, né, trazem mais sofrimento para si, espiritualmente, e para as pessoas que deixam aqui na Terra. Familiares, amigos, sociedade na forma geral. Então, essa mensagem eu queria deixar aqui em face do mês de setembro, que praticamente se inicia. Bom, a sensibilidade na evolução espiritual. O homem, ele nasce, né, dotado de potências, dotado de órgãos sensoriais que o permitem perceber o mundo a que ele está em convívio. E essa sensibilidade, essa capacidade de percepção, ela é fundamental para que o indivíduo possa experimentar o convívio, né, aqui na Terra, possa experimentar a encarnação, possa aprender e, obviamente, possa evoluir. E nós estamos evoluindo em direção a quem? Qual é a nossa meta? Né? O Centro Espírita está caminhando para Jesus. Jesus é o nosso modelo maior. O modelo de inteligência, o modelo de sensibilidade, o modelo de compreensão, o modelo de professor, o modelo de psicólogo, o modelo de médico, o modelo de todas as qualidades terrenas. Nós temos Jesus como nosso parâmetro maior. É óbvio que nós estamos ainda muito, mas muito distantes desse modelo. Mas é muito bom ter um modelo. Porque com o modelo nós podemos, nas diversas encarnações, irmos ali fazendo os ajustes necessários para que cada vez mais possamos nos parecer com o modelo. Bom, essa figura foi pintada por uma pintora americana, Akiane, ainda muito jovem, e representa na afirmação dela como a imagem de Jesus. Então, eu trouxe essa imagem, que é justamente essa ideia de evolução espiritual e do nosso modelo. Bom, houve aqui uma parada, mas aqui a gente retorna rapidamente, tá certo? Rapidamente a gente retorna justamente para prosseguirmos o tema, a sensibilidade na evolução espiritual. Bem, a evolução espiritual é um processo longo, é um processo onde o indivíduo ele passa por várias experiências, muitas vezes dolorosas, e essas experiências também há obstáculos que são postos, né, para a evolução. Muitas vezes nós estamos em determinada situação e nós temos muita dificuldade de fazer algumas coisas. E aquele obstáculo, aquela situação que muitas vezes nos incomoda, a gente não consegue solucionar nessa encarnação. Por quê? Porque nós não estávamos prontos. Nós não estávamos preparados para ultrapassar aquele obstáculo. A evolução ocorre passo a passo, sem salto, sem intercaladas. Ela ocorre de uma forma contínua. E a pessoa evolui na medida de suas possibilidades
e na medida do seu esforço. Porque a evolução espiritual ocorre pelo mérito, ocorre pelo empenho, ocorre pelo esforço. Ninguém evolui se não quiser se melhorar. As pessoas evoluem porque justamente procuram melhorar, procuram uma reforma íntima, procuram viver melhor, procuram mais felicidade e aí evoluem. Bem, então, os obstáculos para a evolução, que são considerados intransponíveis numa dada encarnação, são ultrapassados quando adquirirmos as reais condições de ultrapassá-los. Erros no passado são deixados para trás e os nossos defeitos são depurados nas diversas encarnações de aprendizado e expiação. Por quê? Porque nós cometemos erros no passado e no presente. E no futuro teremos que expiar pelos erros que cometemos no presente. E também expiamos no presente os erros que cometemos no passado. Deus é soberanamente bom e justo. E a justiça divina nos legou a lei, né, de causa e efeito. Você recebe aquilo que você realizou ou não realizou, de acordo com as leis divinas. Então, pouco a pouco, com a nossa evolução espiritual, nós vamos nos aproximando da felicidade plena. E qual é a felicidade plena? É justamente a felicidade dos espíritos puros. Quanto mais nós vamos evoluindo, mais nós vamos nos sentindo mais felizes. No livro Psicologia do Espírito, do Adenauer Novaes, ele coloca: o espírito, nas suas experiências de contato, submetendo-se às condições a priori, condiciona-se à percepção embrionária, que lhe dará a capacidade futura de sentir emocionalmente. Hoje, quando conseguimos sentir emoções, mesmo aquelas mais aversivas, aquelas mais desagradáveis, devemos ter a consciência de que isso se deve ao trabalho exaustivo de repetidas experiências ao longo de milhões de anos no contato com a matéria bruta. Então, nós, hoje, vivenciamos as nossas escolhas do passado. Veja, a evolução, ela não ocorre sem esforço, sem mérito. Mas a estagnação também não pode ser atribuída a ninguém que não seja nós mesmos. Nós somos, na realidade, senhores do nosso destino evolutivo. Somos nós que fazemos as escolhas certas, as escolhas erradas, as escolhas que nos aproximam de Deus, as escolhas que nos afastam. Então, isso tudo nos cabe. A sensibilidade é uma das primeiras percepções que o ser espiritual experimenta em sua jornada evolutiva através do perispírito. Ela possibilita o contato entre o espírito e a matéria. Pode-se dizer que, através dessa faculdade que vai se formar nos primórdios da evolução, o envoltório que servirá de liame entre o espírito e a matéria e que o capacitaria a aprender as leis de Deus. Então, essa capacidade de notar, de ser influenciado pelos eventos externos ao indivíduo, é que permite justamente essa evolução espiritual.
permite a formação do perispírito, do ponto de vista da condição dele de receber as influências, certo? Das experiências que a pessoa tenha, e essa experiência ela ser aproveitada pelo espírito, que somos nós. A insensibilidade do sentimento alheio, por exemplo, é um sinal claro de inferioridade espiritual. Infelizmente, muitos irmãos têm muita dificuldade de, vamos dizer, se sensibilizar com o sofrimento alheio, se sensibilizar com as coisas que ocorrem à sua volta, muitas vezes ficam focados em determinadas coisas, e outras que são importantes para a sua evolução espiritual são relegadas, né? E, às vezes, essa insensibilidade ocorre de uma forma extremada. Pessoas, infelizmente, que não escutam ninguém, só querem saber de uma determinada coisa, ou fazem uso de alguma substância que lhe tira a sensibilidade. Isso tudo dificulta a sua evolução espiritual. E, obviamente, a sua felicidade, que é justamente essa ideia de felicidade plena que o espírito puro pode perceber, e nós ainda estamos muito distantes dessa condição. A sensibilidade na evolução espiritual. Vejam bem. No livro, né, Psicologia do Espírito, que a gente já citou aqui, traz informação muito interessante quanto à sensibilidade. A sensibilidade para perceber os sentimentos, os aspectos sutis da vida, decorre das aquisições do espírito, nas experiências ricas em emoções e que atingem a alma divina. Essa sensibilidade está presente nos espíritos que já alcançaram maturidade para a percepção da grandeza do amor. Porque muitos irmãos, eles não conseguem captar, certo? Sentimentos elevados como o amor. Eles conseguem captar sensações, né? A satisfação de necessidades, né? Sexuais, necessidades de alimentação e outras necessidades, né? Fisiológicas, elas, obviamente, elas decorrem do próprio instinto do indivíduo. Mas o amor, tá certo? Um sentimento de compaixão, isso exige que a pessoa tenha a sensibilidade. Por quê? Não é através de uma mera visão que você vai se sensibilizar. É necessário que você tenha a capacidade de perceber algo mais refinado do que uma mera condição aferível pelos sentidos. Então, essa capacidade de perceber, né, ou até entre os sentidos, ou até além dos sentidos, certo? É o que fornece justamente é o sinal da maturidade que um espírito mais elevado tem. Então, e aí a informação do autor. A sensação física apurada em certas pessoas não lhes garante a sensibilidade espiritual. Porque, veja, a pessoa pode dizer, não, mas aquela pessoa ali, ela é sensitiva, ela é médium, ela consegue perceber muita coisa, mas isso não é necessariamente o sinal evolutivo. Por quê? Porque essas experiências que nós temos no passado, isso pode
gerar essa sensibilidade chamada de orgânica. O texto fala o seguinte: a sensibilidade física apurada em certas pessoas não lhes garante a correspondente sensibilidade perispiritual, nem tampouco a evolução espiritual maior. Isso se deve tão somente à repetição de experiências próprias e hereditárias no campo da sensibilidade orgânica. Porque nós sabemos que muitos irmãos, por exemplo, fazem uso, ou já fizeram uso, de uma forma incorreta, das capacidades mediúnicas e afastados da doutrina de Jesus, afastados da prática do bem. Então, pessoas que têm uma sensibilidade na interação espiritual, mas essa sensibilidade moral, essa sensibilidade do amor, essa sensibilidade desses sentimentos elevados, a pessoa pode ser que não tenha. Então, a sensibilidade física, a sensibilidade da capacidade de se conectar com o espírito e a sensibilidade dos sentimentos, né, são coisas que não necessariamente estão andando juntas ao mesmo tempo. Certo? Bom, não se deve confundir também sensibilidade, sentimentos e emoções. No livro Psicologia e Espiritismo, do autor Carlos Roberto Rizzini, ele nos traz a seguinte informação: a afetividade, que ele chama também como sensibilidade, como a faculdade pelo qual se manifestam os estados agradáveis ou desagradáveis, percepção do prazer e do desprazer, ou somos afetados pelas solicitações do mundo exterior. Na realidade, né, tentando ter uma linguagem mais direta, né, tudo aquilo que o indivíduo ele percebe é justamente uma expressão da sensibilidade. Se ele escuta, se ele sente facilmente, se ele degusta, né? Se ele vê, se ele sente o odor, certo? E, obviamente, se ele consegue perceber situações, perceber sentimentos, perceber ideias, perceber o sentimento dos outros, as necessidades dos outros. Então, isso é sensibilidade em vários aspectos. Né? Então, tudo o que a pessoa tenha a sua potencialidade de perceber o mundo exterior seria a sensibilidade. Sentimentos, processos afetivos persistentes e poucos intensos. Os sentimentos são os processos psíquicos permanentes ou de longa duração, difusos e mais ou menos intelectualizados. Veja bem, o sentimento exige algum tipo de reflexão, algum tipo de compreensão do que a pessoa efetivamente está vivenciando. Não é incomum, por exemplo, o jovem, né? O jovem, ele ter uma emoção, um desejo afetivo por alguém muito intenso, né? E aquilo ser uma coisa muito rápida e muito forte. E se aquilo ali mantém de uma forma persistente, você tem a paixão. Os sentimentos dão a forma e orientam o funcionamento da inteligência. Então, a nossa inteligência, ela é usada
de acordo com os nossos sentimentos. Porque, veja, se nós queremos o bem, nós vamos procurar ajudar as pessoas que precisam, ajudar alguma pessoa especificamente. Então, o sentimento que você tem é um sentimento positivo. Mas se você não gosta de alguém, certo? E você ou não quer fazer nada, ou quer fazer alguma coisa contra essa pessoa, você também vai usar a inteligência para isso. De uma forma negativa, obviamente, mas você está usando o sentimento. Então, o sentimento, ele orienta o funcionamento da nossa inteligência, direcionando as nossas ações. Então, as pessoas têm um mote, as pessoas têm uma razão para agirem. E os sentimentos é que lhes dão, certo? Esse alicerce de justificativa que as pessoas constroem internamente. Óbvio que existe a razão. A razão é forte. Mas o sentimento, ele confere a legitimidade, certo? Que você precisa para agir. Essa legitimidade é justamente essa vontade de agir num determinado sentido. Ah, eu preciso fazer isso. Por quê? Porque é o meu papel. Ah, eu tenho que fazer isso. Por quê? Porque é o justo a ser feito. E por aí vai. Do mesmo modo, as emoções dão colorido à vida mental. Por que dão colorido? É interessante essa expressão do autor Carlos Roberto Regina. Ora, dão colorido porque elas não necessariamente elas são pautadas na racionalidade. Elas são pautadas naquele processo afetivo, rápido, intenso e muitas vezes irrefletido. Então, você sai um pouquinho da sua órbita, você sai um pouquinho da sua racionalidade quando você é tomado pela emoção. Bom, é importante distinguir a sensibilidade, sentimento, emoções e paixão. Bom, não se pode separar, como muitos tentam, a razão dos sentimentos, a não ser para reduzir a razão ao raciocínio dialético apenas. A razão desenvolve-se nas escolas da vida e do estudo, não sendo um atributo fixo, evolui e aprimora-se, com certeza. A razão ela vai se aprimorando, você vai amealhando parâmetros mais sofisticados à medida que você vai ganhando experiência. Parâmetros para quê? Para decidir, para discernir o certo e o errado, para poder avaliar determinados sentimentos seu que você possua e também em relação a outra pessoa. E aí a continuação do texto. Ela combina, a razão combina, coordena, condensa, analisa e retém a experiência, o sentimento, a imaginação, o desejo e a vontade. Equilibrada, sabe integrar tudo isso harmoniosamente. E nós? O que é que nós somos? Nós somos o resultado das nossas experiências, do presente e do passado, e da forma com que nós reagimos a essas experiências. Muitas vezes, pessoas que estão sujeitas às mesmas experiências têm reações completamente diferentes. E essas reações é que conferem a oportunidade de aprender, de evoluir. Muitas vezes, as pessoas ficam ali, aquelas mesmas experiências, mas sem aprender. E aí sofrem. Sofrem por quê? Porque quando se dão conta, estão
reproduzindo os mesmos erros, os mesmos comportamentos. Por quê? Porque talvez não tenham feito a reflexão devida. E por que não fizeram a reflexão devida? Talvez porque não tenham a capacidade, a maturidade para fazerem essa reflexão devida. E aí, né, a pessoa vai precisar amadurecer para poder aproveitar a experiência. Vejam bem, no livro O Céu e o Inferno, Kardec bem explica a relação da felicidade e da sensibilidade espiritual. O texto é de Kardec. Sendo a felicidade dos espíritos inerente às suas qualidades, áurena eles em toda a parte em que se encontram, seja a superfície da Terra, no meio dos encarnados ou no espaço. E aí a comparação muito interessante sobre a sensibilidade e a felicidade. Uma comparação vulgar para compreender melhor esta situação. Se encontrarem em um concerto dois homens, um bom músico de ouvido educado e outro desconhecedor da música, de sentido auditivo pouco delicado, o primeiro experimentará sensação de felicidade, enquanto o segundo permanecerá insensível. Porque um compreende e percebe o que nenhuma impressão produz no outro. Assim sucede quanto a todos os gozos dos espíritos que estão na razão da sua sensibilidade. Veja, nós precisamos ter a sensibilidade para podermos aproveitar as coisas boas que a vida oferece. Veja, muitas vezes a pessoa sai assim, andando pela praia, bem cedinho, e poucas pessoas na praia, e começa a perceber a beleza do mar, da vegetação, tá certo? A satisfação de andar ali naquela praia. E é uma coisa simples, mas uma coisa que quando você se dá conta, você diz, puxa, quanta satisfação isso me trouxe nesse momento. E quando a gente percebe que coisas aparentemente simples podem nos trazer satisfação, a gente demonstra algum tipo de sensibilidade a que se refere o Kardec aqui no livro O Céu e o Inferno. E muitas vezes, quando se dá atenção a uma pessoa, quando se fala algo para que a pessoa se sinta melhor, para a gente pode não representar muito, pode não representar muito, mas para aquela pessoa representa bastante. Divaldo Pereira Santos, em recente vídeo que eu assisti, ele contava a história de um homem que chamou um mendigo para almoçar. O mendigo estava lá de fora, no restaurante, e ele se sensibilizou pelo sofrimento do homem, pelo abandono do homem, pelaquela situação de uma pessoa em completo desamparo. Então, ele convidou o homem para fazer a sua refeição. O mendigo, a princípio, ficou assim, meio deslocado, achando que não era para ele aquela situação, mas o homem, com muito jeito, com muito tato, ele deixou aquele mendigo numa condição tranquila, ele foi
desarmando, foi ficando mais relaxado e fez a sua refeição. E, no final, o homem o abraçou. E quando o mendigo saiu, né, eu fui perguntado, né, sobre aquela experiência. Ele disse, olha, a comida estava ótima, certo? Encheu a minha barriga. Eu estava precisando comer. Mas aquele abraço fraterno e sincero me preencheu a alma, porque ali, naquele momento, eu não era um mendigo, eu era uma pessoa que estava sendo abraçada, que alguém estava dedicando algum carinho a mim. Então, essa sensibilidade é fundamental para a nossa evolução espiritual. O mundo espiritual tem esplendores por toda parte, harmonias e sensações que os espíritos inferiores, submetidos à influência da matéria, não entreveem sequer e que somente são acessíveis aos espíritos purificados. Então veja, né? Veja que como nós somos cegos, como nós somos surdos, como nós não percebemos o odor da felicidade e o gosto que uma fruta pode ter. Então, essa sensibilidade é fundamental para a nossa evolução. O ser humano, e aí se fecha aqui na palavra purificados a mensagem de Kardec aqui no livro mencionado. Poderia dizer também, o ser humano precisa permitir-se perceber o que o rodeia, experimentar a prática das lições do Evangelho de Jesus e aprender. A evolução cobra, exige experimentação. Então, é fundamental para que nós possamos experimentar, que a gente possa perceber, que a gente possa ser sensível às coisas que nós devemos fazer em cumprimento ao Evangelho de Jesus. Bem, na natureza selvagem, baseado na vida real e trágica de Christoph McCandless, a sua experiência de isolamento é sintetizada na seguinte frase: a felicidade só é real quando é compartilhada. Nós não podemos ser felizes sozinhos. Nós precisamos do convívio. O homem é um ser que precisa do convívio. E esse convívio nos permite, esse compartilhamento de experiências é essencial para a nossa existência. Não apenas porque nos preenche do ponto de vista da nossa afetividade, como também do ponto de vista da troca de experiências. Quando você vê alguém fazer alguma coisa legal, aquilo lhe estimula. Quando você lê algum livro que traz alguma informação que toca as suas fibras mais íntimas, que lhe aflora a sensibilidade para alguns aspectos. Isso é muito importante para que dentro de nós possa ocorrer uma mudança, uma reforma íntima. A reforma íntima se impõe para todos nós. Não é tarefa fácil, nem rápida.
Trata-se de um processo longo em que somos convidados a nos modificar, pouco a pouco, sem estresse, sem querer dar saltos evolutivos, sem nos traumatizar, porque a gente não pode fazer mais do que a nossa condição permite. Não adianta querer santidade quando nós não estamos preparados para isso. Né? Essa condição evolutiva que nós temos que evoluir dentro das nossas condições. Mas podemos e devemos evoluir. Não somos destinados a ficar onde nos encontramos. Aí eu me lembro daquela música da Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Então, esse melô da Gabriela, isso aí não vale para o espírita. O espírita sabe que a mudança é uma realidade. E ele é agente, no entanto, da própria mudança. Mas, mais cedo ou mais tarde, ele mudará. E o seu ciclo evolutivo, em algum momento, chegará ao seu final. Por quê? Porque o nosso destino é a luz. Os sábios gregos, né, o mais importante dos oráculos, né, da cidade de Delfos, dizia: conhece-te a ti mesmo. E Jesus nos ensinou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade é que nós temos essa capacidade de evoluir. Temos que nos permitir evoluir. Temos que perceber as coisas que nos rodeiam, o sofrimento também dos irmãos. Não podemos ficar inflexíveis ao sofrimento dos irmãos. Então, essa capacidade de perceber e, obviamente, de agir, porque apenas perceber não é suficiente. Né? O sentir, né? Aquilo que você... É o primeiro estágio, você percebe aquilo, mas aquilo não é suficiente. Você precisa transformar aquele sentimento, aquela sensação que você teve em ação. Sensibilidade e a inteligência são parâmetros levados em consideração nas consequências de nossas faltas, como consta no livro Entre o Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Porque é o seguinte, vejam, se um homem insensível comete uma falta, comete um crime, na outra encarnação, ele vai ter que expiar, certo? Lei de causa e efeito. Ele vai ter que expiar pelo crime que cometeu. Mas veja, como ele é mais grosseiro, mais atrasado, certo? O castigo dele tem que ser mais material do que moral. Porque se fosse moral, ele não teria o mesmo efeito. Então, a inteligência, a sensibilidade, o grau de evolução do espírito é que vai indicar o tipo de reprimenda de acordo com a falta. Nas palavras de Kardec, devemos ainda notar que as mesmas faltas, ainda que cometidas em circunstâncias idênticas, são diversamente punidas conforme o grau de adiantamento do espírito delinquente. Aos espíritos mais atrasados, de natureza mais grosseira, como este de que vimos de nos ocupar, são infligidos castigos de alguma sorte mais materiais que morais, ao passo que o contrário se dá com aqueles cuja inteligência e sensibilidade estão mais desenvolvidas. Então, justamente aqui
né, essa questão de que a sensibilidade e a inteligência elas são avaliadas quando o indivíduo, né, quando o espírito ele vai espiar por suas partes. No Evangelho segundo o Espiritismo, pode-se extrair que a sensibilidade, visto como piedade, né, é uma virtude que mais vos aproxima dos anjos. Diz o texto. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se intermexa ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas. E, quando por bondosas simpatias chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação que enquanto não experimentais. Na realidade, se as pessoas soubessem como inebriante é a prática do bem sincero, as pessoas sairiam pelas ruas, o praticando, né? Como diz o Evangelho segundo o Espírito, às mancheias, né? Aos montes. Então, as pessoas não sabem, muitas vezes, que nós que fazemos, alguém que venha fazer o bem, não estou colocando pessoalmente, mas alguém que venha fazer o bem, alguém que vá praticar o bem, certo? A sensação deve ser maravilhosa. Ganha muito mais aquele que pratica do que aquele que recebe a prática do bem. Então, saiamos, né, por aí, dentro das nossas possibilidades, dentro dos nossos cuidados, né, nos sensibilizando pelo sofrimento dos outros, nos sensibilizando pelas situações de dor, de sofrimento, de injustiça, né? Só para fechar, né, essa ideia, recentemente, né, eu tive uma experiência, né, numa situação de injustiça. Uma pessoa conhecida estava numa situação de clara injustiça. E aquilo vamos dizer assim, me afetou. Eu passei o dia todo, certo, sem conseguir me concentrar em outras coisas, porque aquela situação de injustiça me estava afetando muito, né? E aí o dia passou e no outro dia, né, eu fiz o que era possível e necessário para resolver aquela situação, né? Tudo foi feito para se resolver aquela situação. E me veio um sentimento de preenchimento. Puxa vida, né? Tudo que eu poderia fazer, eu fiz, né? Não podia fazer mais coisas. Então, o resultado, se vier, né? Ele é uma coisa que está além do controle, mas tudo que era para ser feito foi feito. Então, nós devemos nos apiedar mais, nós devemos nos sensibilizar mais, certo? Então, essa é a mensagem que eu gostaria de passar na noite de hoje, tá certo? E eu agradeço pela atenção de vocês e eu espero que, de alguma forma, alguma mensagem, alguma ideia seja útil de alguma forma para qualquer pessoa. Se uma pessoa puder se inspirar, se uma pessoa puder receber uma mensagem que lhe ajude,
já terá valido a pena. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Fábio, por essa palestra tão interessante, tão importante para nós, para o nosso desenvolvimento intelectual, principalmente o nosso desenvolvimento moral, na nossa jornada evolutiva. E nós, muitas vezes, negligenciamos, pensamos apenas nessa encarnação, nessa vida, e deixamos de nos preocupar com a nossa jornada evolutiva nas próximas reencarnações, que isso é extremamente importante para acelerar nós como seres divinos, partícipes da criação de Deus. Gostei muito, ótima palestra, parabéns. Bom, mas vamos aproveitar, já que você está à frente da palestra, eu vou pedir para você fazer a prece de encerramento em nome do nosso querido mestre. Com a permissão de Deus, com a orientação de Cristo, com a ajuda dos irmãos da espiritualidade, temos que agradecer pela oportunidade de apresentar essas ideias, de apresentar o Evangelho de Jesus em alguns aspectos. E essa mensagem tem alguma utilidade para alguns irmãos que venham escutar esta palestra, que tenham escutado esta palestra, e os irmãos que estão em sofrimento, nos hospitais, que estão em dúvida, que estão numa situação ainda de muita dificuldade por conta da epidemia, que eles sejam envoltos num sentimento de esperança, um sentimento de amor, porque Deus, porque Jesus está ao nosso lado o tempo todo. Nós temos que nos preparar para sentir a sua presença, muitas vezes encaminhadas através da ajuda de alguém, através de um telefonema, de uma mensagem, de um sorriso, de uma flor. A esperança, é de que nós possamos passar o mais rápido possível pela situação atual, e que possamos aprender com todas essas experiências, muitas vezes dolorosas, que nós estamos vivenciando, mas que são necessárias para que a gente possa evoluir, para que a gente possa aprender, para que nós possamos ser melhores e mais felizes. E assim, com a permissão de Deus, eu devolvo a palavra ao irmão Douglas, que está sendo estudado na noite de hoje. Nessa prece, então, pedimos permissão ao nosso querido Pai, ao Mestre amado Jesus, e essa equipe espiritual fantástica que faz o Centro Espírita Caminhando para Jesus, nos auxiliando nessa nossa jornada evolutiva, para, em nome do Pai, dar por encerrado essa noite maravilhosa de estudos que Fábio nos trouxe. Que a luz amorosa do Mestre esteja sempre conosco. Muita paz para todos.